Gente, então enquanto a gente espera mais um pouquinho o pessoal entrando, eu vou me apresentar para vocês, que eu acho que a maioria não me conhece ainda, né? Ou se me conhece do Instagram. Mas meu nome é Eduarda, eu tô no 10º período de medicina e eu fui monitora de histologia da doutora Daisy, fui da doutora Daiane, da doutora Saide, de vários doutores que na época a gente era de todo mundo, né? Mas eu comecei com a Daisy e eu entrei no meu 2º semestre na monitoria com ela. Aí eu fiquei de monitora durante 3 anos, que foi o período que eu fiquei na UCP, de Pedro Juan. E depois eu transferi pro Brasil. Aí, por isso, agora eu sou monitora virtual, né? Segundo ela. Ela fala que eu sou monitora virtual dela. Então, tipo, quando ela precisa de alguma aula, de alguma coisa, a gente combina e faz. Nas férias, não sei se vocês assistiram, mas a gente fez uma live no Instagram falando, né, sobre Estudo 2 e aí ela me chamou para dar essa aula para vocês de sistema respiratório, que sempre foi um tema assim que eu gostei bastante. E aí eu aceitei, falei que eu daria gratuitamente, sem problemas, né? E é isso. E a gente tem um projeto muito bacana no Instagram, né? Que faz, acho que quase um ano que eu iniciei esse projeto, que foi depois que eu transferi para o Brasil, de ensinar histologia de forma online para várias pessoas. Então eu abri um Instagram, que chama Lâmina Decifrada. Algumas pessoas aqui já me seguem. Quem não segue, se quiser seguir, é só pesquisar lá. Obrigada, Renata. Lâmina Decifrada. E aí a gente posta vários vídeos, conteúdo, né? Eu criei um curso de Estu 1. Por enquanto a gente tá só com Estu 1, mas eu pretendo colocar Estu 2 depois também, né? E aí o pessoal procura bastante Estu 2, né? Então, assim, eu vou dar essa aula hoje, mas já pensando numa próxima aula pra gente, tá? Então eu já adianto aí que talvez a gente marque uma aula mais pro final do semestre também, tá? Não prometo que vai ser, tipo, toda a prova vocês vão ter aula, porque eu tô no internato e, tipo, é bem corrido pra mim, mas a gente vai se ajeitando, tá? A gente mantém o grupo lá, quem quiser tirar dúvida também, mandar lâmina. Muitas pessoas me mandam lâmina perguntando o que tô vendo aqui, enfim. E a gente sempre conversa sobre isso, tá? A gente vai ter aula de sistema respiratório hoje. O nosso objetivo aqui é fazer uma revisão aí por cima do sistema respiratório. E se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, pode mandar aqui no chat, que daí a gente vai responder, tá? Talvez eu demore um pouco pra sair da tela e voltar aqui, porque negócio que eu tô gravando a tela, dando a aula e negócio que tá sobrecarregando meu computador. Mas a gente vai fazer o possível, tá? Eu esperei todo mundo já ter o sistema respiratório, né? Acredito que a maioria já teve, ou todo mundo. E justamente para que vocês já tivessem a aula pra gente poder revisar, tá? Ó, tem bastante gente aqui também no Insta. Mas o pessoal do Insta não vai ver as lâminas, né? O pessoal só vai escutar eu falando mesmo. Vocês que vão ver as lâminas aqui, tá? A gente pode começar então? Onde que eu vou? Certo. Então vamos lá. Vocês estão vendo eu e o slide? Aí no computador de vocês? Fixa eu aí do lado também pra aparecer minha cara aí, tá? Estão me ouvindo, né, gente? Beleza, então. Então, vamos lá, ó. Vamos começar falando do sistema respiratório, tá? Não vou focar tanto em anatomia, até porque vocês também já tiveram. Então, a gente vai focar na histologia mais, tá bom? Não vou ficar falando de relações anatômicas, essas coisas. A gente vai focar mesmo na parte histológica, tá? Certo, então vamos lá. O sistema respiratório, ele vai ser composto por 2 pulmões, né? E as vias respiratórias até chegar no alvéolo, tá? A gente sabe que a gente tem traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal, a gente tem os brônquios, bronquíolos. E o sistema respiratório na histologia, a gente fala de cada um desses órgãos, né? Por isso que Estu 2 é um pouco mais complexo. A gente fala de todos os órgãos, assim, pedacinho, pedacinho, e vai falando, né? A função principal do sistema respiratório é a condução do ar.
Só que não é só o ar entrar lá para dentro do pulmão, tá? Então, o sistema respiratório, a gente vai ver que a gente divide em vias condutoras, vias respiratórias. Ele, além de conduzir o ar, ele faz a filtração desse ar e as trocas gasosas, lá no alvéolo propriamente dito, né? Lembra como que era o nome das trocas gasosas, que a gente chamava de hematose, tá? E essa filtração do ar é feita a partir do epitélio que a gente tem na via respiratória, né? Que é aquele nome lindo, grande, maravilhoso, que é o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Vocês não podem sair dessa aula hoje sem saber o nome do epitélio. Tá baixo? Não, tá ótimo. Erga o som aí, Jairon. Acho que é seu áudio que tá baixo. Então, gente, vocês não podem sair dessa aula hoje sem saber o epitélio respiratório, tá? Isso é, assim, é uma das principais coisas dessa aula. Tem que saber decorar esse nome gigante, tá? Por quê? Porque a maioria dos locais da via respiratória vai ter esse epitélio. Então, se vocês decorarem esse nome, já é metade do caminho andado, tá? Qualquer coisa, chuta esse nome que vai ser sucesso. Outras funções que a gente também tem é a fala, né, que é uma função assim da laringe. Como ela está dentro do sistema respiratório, a gente acaba trazendo também essa função do sistema respiratório, tá? O olfato, através do epitélio olfatório, funções endócrinas e respostas imunes, tá? A gente tem funções endócrinas que ainda também a gente não vai entrar nessa aula, mas vocês vão estudar mais pra frente. A gente tem um sistema que chama Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. Pesquisa depois, anota isso aí pra vocês. Pesquisarem depois nas férias, que isso aí vocês vão usar mais pra frente, tá? Que entra nessa função endócrina. E respostas imunes, né? Porque a via respiratória é cheia de células imunes que a gente precisa combater os microinvasores e também para fazer a filtração desse ar, né? A filtração nada mais é do que a gente proteger esse ar de micro-organismos, retirar esses corpos estranhos, substâncias, antes que esse ar adentre lá no alvéolo, tá? Bom, aqui, gente, falando assim rapidamente da embriologia, e eu só trouxe essa informação para vocês porque ela é importante para a gente saber que o pulmão, ele vai se dividir, né? O pulmão não, as vias aéreas, elas se dividem em umas vias aéreas superior e vias aéreas inferior. E essa divisão tem a ver com o período embrionário. Por quê? A parte superior, ela vai estar associada ao desenvolvimento da cavidade oral. E a parte inferior vai estar associada ao desenvolvimento do divertículo laringotraqueal, tá? Então, é só essa informação básica que eu queria dar para vocês. E lembrar que o sistema respiratório ele é derivado do endoderma. Lembra lá em Stum que a gente tinha endoderma, mesoderma e ectoderma? Então, aqui o sistema respiratório ele é derivado do endoderma. Então, aqui é a divisão que eu falei pra vocês, né? Então, na via aérea superior, a gente tem nariz, cavidade nasal e faringe. E inferior, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e pleuras, tá? E aqui faltou os bronquíolos. Tem literaturas que fazem divergência. Tem literatura que coloca a laringe como uma via aérea superior. E tem outras que colocam como via aérea inferior, tá? No ROS, no livro que a gente usa para histologia, a laringe está na via aérea inferior, tá? Mas se no slide do professor de vocês tiver como via aérea superior, segue o que tá no slide, tá bom? Mas no ROS tá como via aérea inferior. Certo. A gente também divide numa porção condutora e na porção respiratória. A porção condutora vai ser a que vai conduzir o ar realmente lá até chegar no alvéolo. E também essa porção, ela é que vai fazer o condicionamento do ar, que é aquela preparação do ar antes dele chegar lá no alvéolo para fazer a troca gasosa, tá? E a porção respiratória é a que faz essa parte da hematose, que faz realmente essa troca gasosa. O que a gente tem como condicionamento do ar? Então, o condicionamento do ar ele vai envolver o aquecimento, o umedecimento e a remoção de partículas, tá? Não é nem porque a via aérea, assim, esquenta o ar. É porque durante a entrada do ar, todo o percurso que ele faz, a gente tem bastante órgãos, né, que ele passa por dentro. Então, a própria vascularização desse órgão, o próprio calor corporal vai fazer o aquecimento desse ar. O umedecimento também, tá? Por isso que em tempo seco, de muito calor, a gente precisa beber bastante água, porque parte da água do nosso corpo vai para o umedecimento do ar que vai para a via aérea, tá? Então, a gente também precisa lembrar disso. E a remoção de partículas. A remoção de partículas, ela é feita usando duas células praticamente. Usando a célula caliciforme. Então, por exemplo, tô lá fumando um cigarro, por exemplo.
Aí as partículas do cigarro que são tóxicas para minha via aérea vão entrar. A célula caliciforme, ela vai olhar e falar, opa, não era para essa partícula estar aqui. Então, ela vai secretar substâncias que vão abraçar essa partícula e as nossas células ciliadas vão varrer essa partícula para longe da via aérea, tá? No caso, como a gente tem o esôfago em íntima relação ali com a traqueia, vai varrer, né, até lá no esôfago, a gente vai deglutir e etc. Então, basicamente, dessa forma que acontece, tá? Por exemplo, a pessoa que fuma, o que acontece? Ela acaba fazendo uma mudança dessa célula ciliada. Então, a célula ciliada da via respiratória de uma pessoa que fuma, ou não vai ter cílios, ou não vai ser ciliada, acaba sofrendo modificações, acaba até virando outras células, tá? E aí perde essa função. Por isso que a pessoa que fuma, ela acaba tossindo muito e acumulando muito catarro na via aérea, justamente porque esse mecanismo não funciona de remoção de partículas, tá? Ao longo do nosso sistema respiratório, a gente tem glândulas mucosas, tem glândulas serosas, tem as células caliciformes, que era um tipo de glândula unicelular que secretava muco, tem as vibríceas, que são os pelinhos do nariz, que também tem essa função de remoção de partículas, quando o ar passa por ali, segura as partículas também, e o nosso epitélio ciliado, que é aquele nome gigante que eu já falei para vocês. Nesse epitélio ciliado, a gente tem as células ciliadas, que são as células cilíndricas, pseudoestratificadas, com cílios, tem a célula caliciforme, e essas duas são as que a gente mais vê nas lâminas. As duas, assim, que dá pra ver. As outras a gente tem também. Então, a gente tem as células basais, né, que são células que estão ali na base, elas têm a capacidade de se tornar outras células se precisar. Então, tipo, uma célula ali se danificou, precisei transformar em outra célula. Ela pode se transformar também, sem problemas. A gente tem essa célula granular, que são células de Kulchytsky, tá? Que são as que fazem aquela parte neuroendócrina que eu falei para vocês. E tem essas células em escova aqui. Essas células em escova, elas são mais células receptoras das vias aéreas, tá? Então, a gente tem todas essas células no epitélio. Vocês têm que saber que tem. Mas, numa lâmina histológica, a gente dificilmente vai ver todas essas células. A gente vai ver o quê? A gente vai ver a célula cilíndrica, ciliada e a célula caliciforme, tá? Mas, por teoria, vocês têm que saber que tem essas células aí, tá? Deixa eu permitir o povo aqui. Até agora, alguma dúvida? Estão entendendo? Tudo certo? Pode continuar? Certo. Então, vamos continuar então. Então, as cavidades nasais, pessoal. A cavidade nasal é a porta de entrada do sistema respiratório, né? Por onde o ar vai entrar ali. A gente tem que lembrar que tem um arcabouço esquelético, mas também é formado por cartilagem, né? Então, a gente tem o osso nasal e a gente tem a ponta do nariz, que é formada por cartilagem. Essa cavidade nasal, ela se comunica com outras cavidades, que é o seio. A gente tem seio frontal, seio maxilar, seio esfenoidal, seio etimoidal, tá? E elas se comunicam com essas cavidades aqui. Isso aqui é muito importante quando vocês forem estudar infecções de vias aéreas superiores, principalmente em crianças, que vocês têm que entender o porquê que aquela criança está doente, o que está acontecendo, de onde é que está vindo, aonde que começou a doença, tá? Então, tudo isso aqui é muito importante. A gente vai falar um pouquinho ali mais pra frente dos seios, tá? Então, igual eu falei pra vocês, ó, o nariz, ele se comunica com os seios e ele também se comunica com o ouvido médio através da tuba auditiva, que é a tuba de Eustáquio, tá? Essa tuba aqui, ela faz, então, essa comunicação de um nariz que tá cheio de ar, ou de uma rinite, ou de uma gripe, por exemplo, uma pessoa que tá doente, com o ouvido médio. A tuba auditiva de um adulto, ela é mais horizontalizada. Olha aqui que eu tô mostrando pra vocês. E da criança é mais horizontalizada, do adulto é mais verticalizada. Por isso que adulto é muito difícil ter otite. Por conta dessa tuba ser assim, o que acontece? O micro-organismo tem dificuldade de subir lá em cima para causar uma otite no adulto, tá? Agora, na criança, como a tuba é mais reta, mais horizontalizada, sem problemas, o micro-organismo acende ali. Por isso que criança tem também muita otite,
tá? Então, uma infecção de via aérea superior, tipo um resfriado, alguma coisa do tipo, pode levar a uma inflamação do ouvido interno também, tá? Aqui também, eu vou mostrar para vocês as comunicações, ó, o seio maxilar faz a comunicação também, ó, com a cavidade nasal. Então, todos esses seios aqui, eles podem inflamar também decorrente de algo que começou no nariz. Por isso que é importante a gente saber o que tem nesse nariz, quais são as células, como é que funciona o sistema de defesa, tá? A cavidade nasal, ela vai se dividir em 3 partes. Num vestíbulo do nariz, numa região respiratória e numa região olfatória, tá? Eu costumo falar que o vestíbulo do nariz é a porta, a região respiratória é a casinha e a região olfatória é o teto do nariz, tá? Por quê? Cadê a imagem? Aqui, ó. Essa imagem aqui, vou mostrar pra vocês, ó. A mucosa olfatória fica aqui em cima, bem no teto do nariz. A mucosa nasal, ou região aqui, ó, respiratória, fica aqui, dentro do nariz. E o vestíbulo fica bem na portinha, tá? Esse vestíbulo do nariz, a gente tem que lembrar que ele se comunica com a porção externa. Então, ele vai ter um epitélio estratificado pavimentoso, porque esse é o epitélio da pele. Então, a pele chega até aqui, ó, e ela adentra o nariz. Então, ela faz essa voltinha aqui. Então, o vestíbulo do nariz, ele tem epitélio estratificado pavimentoso. A gente tem também os pelos, que são as vibríceas, glândulas sebáceas. E esse epitélio, ele vai sofrer uma transição para o epitélio pseudoestratificado, que vai estar por dentro do nariz, né, na cavidade nasal propriamente dita. Nessa transição, a gente não tem glândulas sebáceas, a gente vai ter só na porção do vestíbulo do nariz, tá? Então, vestíbulo do nariz, epitélio estratificado pavimentosos, e tem que lembrar que tem vibríceas e glândulas sebáceas. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de epitélio, plano pavimentoso, né, o plano estratificado, como vocês costumam falar. Ó, células planas em cima, tá? Mais de uma camada, não consigo contar, então é estratificado. Célula achatadinha, epitélio plano. Não tem queratina, olhem só, não queratinizado, tá? E aí, por que as células aqui da parte basal são um pouco mais quadradinhas do que as células de cima? Por conta que esse epitélio, ele geralmente está em áreas de grande regeneração, né? Então, conforme as células vão se regenerando, elas vão ascendendo nesse epitélio e aí ela vai se tornando cada vez mais planas, tá? Por isso que a gente fala, olha o epitélio de cima para baixo antes de classificar, né? Por conta dessa renovação de células, certo? Na região respiratória, a gente vai ter mucosa respiratória. Quando eu falo epitélio respiratório, mucosa respiratória, eu tô me referindo, tá, ao epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, tá? Aí, Débora, acabei de repetir, ó. Epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. A gente vai repetir muitas vezes durante a aula, tá? Até vocês aprenderem. Acho que eu neguei alguém, gente. Se eu neguei alguém, vocês pedem pra entrar de novo, tá? Que às vezes some aqui. Na região respiratória, que é a parte de dentro do nariz, propriamente dita, então a gente vai ter o epitélio, ó, tá aqui o nome pra vocês, ó, epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. A gente vai ter abaixo desse epitélio uma lâmina própria, né, uma lâminazinha ali de tecido, onde vai ter vasos, glândulas mucosas serosas, e a gente tem esses 5 tipos de células que eu já expliquei para vocês. Então, a gente tem as células caliciformes, tem células basais, tem as células ciliadas, células granulares e as células em escova, tá? A região respiratória aquece, umedece e filtra o ar expirado, assim como as outras partes condutoras, igual a gente já conversou também. A região olfatória, ela fica aqui em cima, ó, no teto e em íntimo contato com o osso aqui em cima, tá? Então, quando a gente fala epitélio olfatório, é aquele epitélio que tem a função de fazer a gente sentir o cheiro das coisas. Então, é uma mucosa olfatória especializada. Ela é especial, ou seja, ela participa dos sentidos que a gente tem, né? Então, a gente tem um epitélio pseudoestratificado, ciliado e cilíndrico, sem células caliciformes, tá? Sem células caliciformes. Isso daqui vocês têm que guardar, tá? Então, a região olfatória, ela não tem células caliciformes. Ela tem o epitélio respiratório, mas ela não tem as células caliciformes. Isso daqui também tem que anotar, gravar, guardar. Lembra aí.
Tem uma lâmina própria de vaso sanguíneo, vaso linfático, a gente tem nervos olfatórios e glândulas, tá? E aqui a gente vai ter 4 tipos de células que eu já vou mostrar pra vocês quais são. Eu quero que vocês reparem nessa imagem que, ó, olha onde tá o epitélio aqui embaixo. A gente costuma ver o epitélio sempre na parte de cima da imagem. Mas aqui a gente tem que pensar que o epitélio tá de ponta cabeça, porque a gente tá falando do teto do nariz, tá? Então é como se esse epitélio tivesse de ponta cabeça, ó. Então eu peguei o epitélio e virei ele, certo? Vocês têm que entender isso aí. Se não entendeu, me fala que eu explico de novo, tá? Mas o epitélio tá de ponta cabeça, tá? Porque a gente tá falando que ele tá aqui em cima. Os cachorrinhos, eles possuem essa região olfatória muito maior que a nossa. Por isso que eles conseguem sentir muito mais o cheiro do que a gente, tá? Ó, é aqui o epitélio da região respiratória. Nessa imagem aqui, o que a gente pegou? A gente pegou o epitélio e virou, para que a gente consiga estudar ele, tá? Mas vocês lembram que ele tá lá no teto do nariz. Então, quais são as 4 células que a gente tem na região olfatória? A gente tem a célula olfatória, que são neurônios, tá? Então, esses neurônios aqui são neurônios bipolares. Lembra que a gente tem 2 axônios, ó. Então, célula olfatória. A gente tem a célula basal, que tem a mesma função daquele outro epitélio que eu falei para vocês. Células basais, então, tem a função de se tornar outras células, né? Caso, deixa eu permitir o povo aqui, caso tenha necessidade. A gente tem as células de sustentação. Essas células de sustentação, elas são muito importantes. São células que secretam partículas que vão grudar nos odores, tá? Então, essas células de sustentação, elas vão secretar substâncias, tipo, quando a gente sente o cheiro de um perfume, por exemplo. O cheiro entra na nossa cavidade nasal e essa célula ela vai secretar substâncias que vão grudar nesse cheiro, vão aprisionar esse cheiro, e aí essa célula olfatória vai fazer o reconhecimento desse cheiro, tá? Então, a célula de sustentação secreta a substância, a célula olfatória, ela gruda aqui na célula olfatória, a célula olfatória vai fazer um impulso nervoso, né, que vai levar isso aqui lá pro nosso cérebro pra gente sentir esse cheiro, tá? E a glândula olfatória de Bowman também é a 4ª célula que tem nesse epitélio. Essa glândula aqui, ela secreta substâncias para limpar o epitélio. Então, quando a gente vai lá numa perfumaria, que a gente tá cheirando um monte de perfume, eles dão café pra gente, é porque o café tem propriedades, né, pra limpar esse epitélio também, pra estimular essa glândula, tá? Então, se estimula essa glândula, ela secreta a substância e limpa esse epitélio, tá? Então, as 4 células que a gente tem aqui é a célula olfatória, a glândula olfatória, a célula basal e a célula de sustentação, tá? Do nosso epitélio olfatório. E aqui eu trouxe uma lâmina pra vocês, ó. Então, aqui eu tenho o epitélio olfatório, ó. Bem bonitinho, tá? Com células cilíndricas, estratificado, ó. Não consigo ver as células tocando lá em cima, vários núcleos, então, cilíndrico, pseudo estratificado, ciliado, ó, os cabelinhos aqui em cima. Aqui eu tenho a glândula de Bowman, que é uma glândula túbulo acinar, ó. O conduto dela aqui, ela vem até aqui embaixo. Aqui a gente tem glândulas olfatórias, ó. E aqui nervos, tá? Porque a gente vai ver que esse nervo aqui, aqui embaixo, ó, ele se continua depois até ir no sistema nervoso, tá? Então, ele acabou aparecendo aqui, certo? Cadê? Tá dando pra entender, gente? Tá com alguma dúvida? Tudo certo? Se vocês tiverem com dúvida, pode colocar aí, tá? Deixa eu só fechar esse, que daí... Quando vocês mandarem, eu escuto. Certo, ó. Aqui que eu falei pra vocês, ó, o epitélio de ponta cabeça, tá vendo? Então, aqui a gente tem o osso, que é a lâmina cribosa do etimoide. Aqui a gente tem o epitélio, ó. Aí os nervos recebem o cheiro, ó. E eles se comunicam. Passa aqui as fibras nervosas pela lâmina cribosa, entra aqui no bulbo olfatório e vai lá pro sistema nervoso central pra gente sentir o cheiro que a gente tá sentindo no momento. Certo? Os seios paranasais, que a gente já falou um pouquinho, que é aqueles orifícios, né, que se comunicam com a cavidade nasal. Eles são revestidos de epitélio respiratório, então epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes, e o muco, que é produzido por esses seios, ele é varrido para a cavidade nasal. Então, esses seios, ele produz o muco também, porque eles têm células caliciformes, e as células vão lá e, ó, as células que
tem cílios vão varrer lá para a cavidade nasal, porque tem essa comunicação, né, que eu falei para vocês. O que acontece? Quando a gente tá com uma rinite, uma alergia, uma gripe, um resfriado, a mucosa do nariz, ela incha, né? Então a gente fica com o nariz todo congestionado, né? Deixa eu permitir aqui. Então a mucosa fica inchada. E essa mucosa ficando inchada, o que ela faz? Ela acaba obstruindo os locais de drenagem desse muco. Então pensa que do seio frontal para a cavidade nasal, a gente tem tipo um caminhozinho. Se a mucosa ficar inchada, ela tampa esse caminho. E aí o muco, que era para ir para o nariz, não vai, acaba ficando ali naquele orifício. E muco parado no lugar quentinho é muito propício para vírus e bactéria, né? Então é isso daí que dá origem à sinusite. Por isso que a gente fala que nenhuma sinusite começa do nada. Geralmente a pessoa teve um quadro respiratório antes, teve um resfriado, teve uma alergia, teve uma gripe antes, tá? Não tem como ter sinusite se não tiver uma rinite ou alguma coisa que passou pelo nariz. A não ser que for algo crônico ou algo de uma formação, essas coisas, tá? Aqui eu trouxe para vocês um epitélio respiratório, tá? Eles não trazem o tipo de epitélio dos seios, eles só falam que é revestido de mucosa respiratória, mas eu trouxe aqui uma imagem de mucosa respiratória pra gente conversar então, ó, bem aproximado, né? Então aqui a gente tem as células ciliadas, ó, que são as células cilíndricas, pseudoestratificado, ó, núcleo na base, núcleo em cima, a gente não sabe quem chega lá em cima, quem não chega, tem os cabelinhos, cílios e tem a célula califorme aqui, ó, bem grandona, tá? Aqui embaixo tem tecido conjuntivo, tá? O que eu quero que vocês percebam dessa imagem? Tá vendo que não dá pra saber onde tem célula basal, onde tem célula granular, essas coisas? Não dá pra saber. Por isso que eu falei pra vocês, a gente tem que saber na teoria, mas na hora de ver a lâmina a gente vai ver que é um epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, tá? Aqui falando um pouquinho da faringe. A faringe e a laringe são, eu acho que os mais complicadinhos, assim, pra entender. Mas vamos lá. A faringe, ela vai ser dividida em 3 porções ou em 2, tá? Tem locais que falam 3, tem locais que falam 2. Então, aqui, ó, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Naso, porque tá comunicando com o nariz. Oro, porque tá comunicando com a cavidade oral. E laringofaringe, porque vai fazer a transição ali pra laringe, tá? O que acontece? O Ross, ele fala de 2 porções apenas, tá? Ele fala só da nasofaringe e da orofaringe. Mas é igual eu falei pra vocês, se no slide de vocês, do professor, tiver essas 3 porções, segue as 3 porções, tá? Ele fala no livro que a nasofaringe, ela é revestida pelo epitélio respiratório, né? Porque se a gente pensar, aqui não tinha epitélio respiratório, que era a cavidade nasal, então aqui também vai ter, que é a continuação, né? E a orofaringe é por epitélio plano estratificado, porque é o epitélio da região bucal. Tá? Então, quando vocês estudarem sistema digestivo, vocês vão ver que a orofaringe ela é revestida por epitélio plano estratificado. Então, por isso, faz essa transição aqui e depois volta a ser o epitélio respiratório novamente, tá? A laringe, que é aquele órgão que eu falei pra vocês, que faz a produção de sons e a condução do ar, né, que tem essas 2 funções, a gente tem 2 pregas vocais, que são a mucosa, ó, que fica proeminente aqui na luz, então prega vocal tá bem aqui, ó. Nessa imagem aqui de uma laringoscopia, quando vocês forem entubar um paciente, vocês têm que ver isso aqui, ó. Tá? Ver corda vocal e ver epiglote. Aqui só tem corda vocal, ó. Essa aqui, ó, que eu tô passando o cursor, tá? Então, a gente tem essas 2 cordas vocais, que são pregas dessa mucosa, e o livro traz que a epiglote e essas cordas vocais são revestidas de epitélio estratificado pavimentoso. Epitélio plano estratificado, tá? O estratificado pavimentoso. E depois vai se continuar com o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, que é o que volta a ser da via respiratória, tá? Então, a gente também tem essa transição na laringe do plano estratificado para o epitélio cilíndrico pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. Depois a gente tem uma lâmina própria, que fica abaixo desse epitélio, que é tecido conjuntivo laxo, glândulas mucocerosas, fibras elásticas. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, pessoal, não fiquem se apegando tanto a, tipo, o que tem em cada pedacinho, tá? Procurem entender o contexto, o que o órgão faz, o que essa mucosa influencia
nesse órgão, por que tem essa mucosa, sabe? Porque senão vocês vão ficar doidos de ficar decorando tecido conjuntivo lático, glândulas mucocerosas, tá? Então entenda. Então por que a gente faz a transição aqui? Por conta que a cavidade oral é ali perto, tá? Por isso também. O que mais? Ó, isso daqui também vocês têm que anotar. Isso aqui é crucial. A cartilagem da epiglote é uma cartilagem do tipo elástica. Aí a gente vai ver várias cartilagens ao longo da aula, que a traqueia tem cartilagem, o bronco tem cartilagem, mas a cartilagem é ali. A única cartilagem elástica é a epiglote. Isso daí também tem que ser anotado, tá? Porque são exceções e o professor gosta de cobrar exceção, né? Gosta de cobrar aquela coisinha que todo mundo passa batido, tá? Mas é uma cartilagem do tipo elástica e epiglote, certo? E a gente também tem a camada muscular na laringe, né? Que é músculo estriado esquelético. A gente tem músculos extrínsecos, músculos intrínsecos da laringe, tá? Então, aqui na imagem que eu trouxe pra vocês, ó, essa é uma imagem mais superficial, que eu quero só que vocês vejam, ó, que essa linha roxinha que tá passando por aqui é o epitélio, tá? A daqui de cima a gente não consegue ver o epitélio, mas a gente acabou de ver que a prega vocal, ó, tem o epitélio estratificado pavimentoso. Então, aqui a gente sabe que é revestido de epitélio estratificado pavimentoso. Daí a importância que eu sempre falo, saber a teoria para depois ir para a lâmina. Porque não adianta nada você olhar para uma lâmina dessa aqui e esperar que a lâmina vai falar para vocês o epitélio que tá ali, né? A gente tem que saber a teoria pra gente não ficar perdido na hora de olhar uma lâmina. Outra coisa que dá pra ver aqui também, ó, é essas bolinhas roxas, tá vendo? Essas bolinhas roxas aqui, ó, é tecido linfático. Depois vocês vão ver que a gente tem tecido linfático pelo corpo todo. E de vez em quando aparece, ó, umas bolinhas roxas de tecido linfático. Aqui eu trouxe a transição que eu falei pra vocês, ó. O epitélio estratificado pavimentoso vai fazer a transição pro epitélio. Que vai fazer a transição. Eita, pega, tá falando aqui que a chamada vai terminar em 15 minutos. A gente vai ter que fazer outra chamada. Que vai fazer a transição pro epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, tá? Tudo certo, gente? Estão entendendo? Se cair a chamada, a gente abre outra, tá? Não tem problema. Só deixa eu aceitar aqui o povo. Achei que era mais tempo esse negócio. Certo, vamos continuar. Se cair, a gente abre outra, não tem problema. Aqui eu trouxe pra vocês uma lâmina da epiglote, tá? Então, reparem que aqui eu tenho o tecido plano estratificado, ó, desse lado. E aqui já começa a transição pro tecido cilíndrico ciliado com células caliciformes, ó. As bolinhas brancas aqui, ó, que são as células caliciformes, tá? E aqui a cartilagem elástica, ó. Olha as fibras elásticas aqui, em meio à cartilagem. Tá? Então, essa daqui é uma lâmina da epiglote. Eles gostam bastante, viu? De lâminas de epiglote, porque justamente é isso que eu falei pra vocês. Tem essa exceção, né? E também mistura um conhecimento que vocês já têm de Esto 1, que é das cartilagens, tá? Então, eles gostam também. Eu acho que eu neguei alguém. Que eles gostam também, tá? Outro órgão também que vocês têm que saber e que os professores amam é a traqueia, gente. A traqueia, tá? Porque são epitélios lindos, são lâminas lindas que dá pra usar, assim, pra fazer diversas perguntas. Então, o epitélio da traqueia tem que saber. A traqueia é aquele órgão, né, que ele é músculo, cartilagem, fibroso, músculo, ósseo, fibrocartilagem, lá da anatomia. E vai se bifurcar depois, deixa eu permitir aqui. E vai se bifurcar depois em bronco principal direito e bronco principal esquerdo, tá? A mucosa da traqueia é o epitélio respiratório que a gente já decorou, né? Que é o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. E a gente tem uma lâmina própria que é rica em fibras elásticas, tecido conjuntivo e fibras elásticas debaixo desse epitélio. Submucosa, tecido conjuntivo frouxo, glândulas seromucosas, tecido linfático. Cartilagem em formato de C e do tipo hialina, tá? Então, tem que lembrar desse Czinho aí. Por quê? Porque esse Czinho, ele vai fazer vocês diferenciarem traqueia de brônquio. Traqueia e brônquio é muito parecido dependendo do corte da lâmina.
Mas, se vocês verem uma cartilagem em formato de Czinho, vocês vão saber que é a traqueia, tá? E na porção posterior da traqueia, que tem o Czinho, né? Na porção posterior, a gente tem músculo liso. Adventício, tecido conjuntivo laxo, vasos e nervos. Ó. Então, ó, aqui a gente fez um corte na traqueia assim, corte horizontal, tá? Então, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo a traqueia aqui de cima, o que mais a gente tá vendo é a cartilagem, tá? Porque tá de longe. Mas a gente sabe que tem todas as composições. Mas o que dá mais pra ver aqui é a cartilagem, que é do tipo hialina. Aqui tem um tecido ósseo nessa cartilagem, que essa é uma lâmina, provavelmente essa cartilagem sofreu alguma calcificação, tá? E aqui atrás a gente tem o esôfago. Então, aqui é só para mostrar para vocês que a cartilagem faz esse Czinho. Aqui, a gente pegou um pedacinho aqui da cartilagem, ó, e colocou aqui, tá? Então, pegamos um pedacinho e colocamos aqui. E a gente tá vendo, ó, mucosa aqui em cima, que é o epitélio respiratório, tá? A lâmina própria passando aqui embaixo, né? Uma fininha camada aqui, ó, abaixo da mucosa. Essa bem rosinha fininha aqui. Aqui a gente tem a submucosa, onde a gente vai ter as glândulas, etc. E aqui a cartilagem, ó, do tipo hialina, tá? Deu pra entender essa lâmina? Vocês entenderam? Que a gente pegou um pedacinho e colocou lá do lado, e a outra a gente fez um corte horizontal. Muito importante que vocês entendam os cortes também das lâminas, pra vocês saberem de onde que tá vindo as lâminas, senão a gente também fica perdido. Peraí, deixa eu aceitar aqui. Ó, aqui eu trouxe mais lâminas da traqueia. Por quê? Porque são lâminas bonitas, tá? São lâminas bonitas, lâminas que o professor gosta. Então, gente, se for pra vocês, tipo assim, perder a cabeça com alguma coisa, tem que ser com a traqueia, tá? Então, aqui, ó, o epitélio da traqueia, que é o epitélio respiratório. Olha as células califormes aqui, ó, cheio de bolinha, ó. Abaixo do epitélio, a gente tem a lâmina própria, ó, que tinha fibras, né, elásticas, colágenas, que a gente falou ali atrás. Aqui, submucosa, que tem as glândulas, ó, as glândulas, quantidade de glândulas. Lembra das glândulas de Stumm? E aqui a gente tem a cartilagem e a lina de Stumm também, tá? E depois a adventícia, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, tecido respiratório, epitélio respiratório, ó, células caliciformes, os cabelinhos lá em cima, cílios, lâmina própria aqui, ó, fininha, embaixo, submucosa, ó, cheio de glândulas, cartilagem, certo? Não me esqueçam disso, certo? Traqueia, todo mundo ok na traqueia? Sim, ok. Beleza. Então, brônquio. Os brônquios, pessoal, então a traqueia vai se dividir, a gente tem brônquio. A gente tem brônquio lobar, brônquio segmentar, tá? Mas enfim, olha lá meu cachorro. Que isso? Então, a gente tem vários brônquios. A gente vai falar do brônquio de uma maneira geral. O que a gente vai deixar para falar separadinho são os bronquíolos, né? Que a gente tem as especificações de cada um. Mas brônquio de uma maneira geral. Aí a gente vai ter uma mucosa, epitélio respiratório. Mesma coisa, ó. Epitélio precisa estratificado, ciliado, com células caliciformes. A lâmina própria, membrana basal, fibra elástica, tecido conjuntivo, tecido linfático, tudo ali misturado naquela laminazinha própria. Só que aqui a gente tem uma diferença. Em vez da gente ter a submucosa abaixo da lâmina própria, a gente já tem uma muscular, que é de músculo liso em espiral. Shelby, por favor, sossega. Ei, sossega. Deixa eu lamber na pata. Muscular. Então, a gente tem o músculo liso, que é em espiral. Então, a gente vai ter o brônquio e o músculo liso fica ali ao redor, tá? E depois é que a gente vai ter a submucosa, que é tecido conjuntivo laxo, glândulas, tecido adiposo, também pode ser encontrado. A gente também tem uma camada cartilaginosa, então reparem que a arquitetura do brônquio é diferente da arquitetura da traqueia. Mas mesmo assim, dependendo do corte, ainda é muito parecido, tá? Na traqueia, as glândulas só vai ter na lâmina própria ou na submucosa? Na submucosa, Thaís. A lâmina própria, ela faz parte da mucosa, tá? É claro, se a gente tiver algum conduto de glândula, às vezes o conduto da glândula pode passar ali pela lâmina própria, tá? Mas ela vai estar na submucosa, as glândulas. Certo? Então, ó,
Aqui a camada cartilaginosa, vocês têm que prestar atenção que a cartilagem é descontínua. Então, na traqueia a gente fazia um Czinho, aqui é descontínua. O que isso significa? Que às vezes vai ter um pedaço de cartilagem aqui, o outro aqui, o outro aqui. Os pedaços são meio jogados, tá? E a gente tem a adventícia, que é tecido conjuntivo denso, vasos, nervos, e aqui a gente tem o Balt. O Balt é tecido linfático associado ao brônquio, tá? Esse Balt aqui, depois vocês também vão estudar bastante ele no tecido linfático. Porque lembra que eu falei que tem tecido linfático pelo corpo todo? Então, o tecido linfático também é um tecido grandão, viu? Bom, então, mucosa, lâmina própria, muscular, submucosa, cartilagem e adventícia, tá? Essa arquitetura também vocês têm que saber. Então, ó, e reparem que a luz dele é toda assim, ó, a mucosa dele é toda cheia de preguinhas, né? Então, ó, epitélio respiratório aqui, e aqui vocês vão ver que depois a gente vai começar a fazer uma transição desse epitélio respiratório. Esse epitélio respiratório, ele vai ficar cúbico ou cilíndrico baixo, tá? Então, a gente vai fazendo essa transição depois ao longo da via. Deixa eu só aceitar aqui. Shelby, sossega. Que isso? Então, aqui a gente tem a mucosa. Abaixo da mucosa, a gente tem a lâmina própria, ó, que é esse tecidinho que fica aqui, ó, que também faz essa invaginação. Aqui a gente tem o tecido muscular liso, ó, passando aqui, esse mais rosinho aqui. E aqui a cartilagem, ó. Olha a cartilagem, como é tipo pedaços de cartilagem, tá vendo? A gente não faz um Czinho bonitinho ou um redondo, alguma coisa do tipo. A gente tem uma cartilagem descontínua. Que isso? Ai, não aguento não esse cachorro. O que você tá querendo chamar atenção? Ó, essa outra aqui. Essa outra aqui já é mais... A cartilagem já é bem mais irregular, ó. Então, aqui a gente tem, ó, tecido respiratório, que é aquele que a gente já conhece. Abaixo do tecido respiratório, a gente tem lâmina própria. Lâmina própria. Depois, a gente tem muscular, ó. Esses daqui são pedacinhos de músculo, tá? Esse mais rosinha escuro aqui. A gente tem a submucosa aqui embaixo, que essa lâmina ficou bem ruim. Parece que perdeu o tecido, mas a submucosa estaria aqui, ó. E aí, a cartilagem, ó. Aqui fez um coração. E a cartilagem e a lina, tá? Descontínua, ó. Reparem que ela é bem irregularzona, essa cartilagem, tá? Certo? Brônquio. Ei, Shelby. Sossega. Eu vou mandar o link do YouTube, tá, Jairo? Eu vou postar no YouTube a aula gravada. Aí vocês acessam lá pra assistir, tá? Pronto. Pessoal, agora a gente vai falar de bronquíolo. Os bronquíolos, a gente reparte eles, tá? Eu nem sei quanto tempo que falta aqui pra cair essa chamada, mas se cair... 4 minutos. 4 minutos? Beleza. Vamos ver se dá pra falar pelo menos de um bronquíolo, aí a gente volta só pra... Volta a imagem do alvéolo. Qual alvéolo? Esse? Esse, Débora? Nessa imagem aqui, a gente tem um alvéolo aqui, ó, nesse cantinho. E depois a gente vai falar também de mais de alvéolo, tá bom? Sim, obrigada. Era esse mesmo. Ó, aqui então a gente vai começar a adentrar nos bronquíolos. Então, bronquíolo a gente tem bronquíolo normal, né? Até chegar no bronquíolo terminal. Depois a gente tem bronquíolo respiratório, ducto alveolar, saco alveolar e os alvéolos, tá? Então, isso daqui vocês também já sabem, né? Qualquer coisa faz uma setinha aí, ó. Bronquíolo, bronquíolo terminal, respiratório, ducto alveolar, saco alveolar, alvéolo. A gente vai falar de cada uma dessas porçãozinhas também. Então, o bronquíolo. O bronquíolo, pessoal, como é que a gente vai diferenciar bronquíolo de brônquio? O bronquíolo, ele não apresenta cartilagem, tá? Então, o bronquíolo não apresenta cartilagem. Nem glândulas ou nódulos linfáticos. Então, o Balt que a gente viu lá no brônquio fica só lá no brônquio, tá? Então, no bronquíolo, a gente não tem cartilagem, não tem glândula e não tem nódulos linfáticos. O que a gente tem aqui? A gente tem uma mucosa, que é epitélio cilíndrico simples ciliado.
O livro fala que nos bronquíolos de maior calibre, a gente pode ter o epitélio respiratório. Depois, conforme vai diminuindo o calibre, a gente vai mudando esse epitélio, igual eu falei pra vocês. Então, a gente vai passar de um epitélio respiratório para um epitélio cilíndrico simples ciliado, depois para um cúbico simples com poucas células caliciformes. Então, a gente vai afinando esse epitélio aí, né? Rebaixando esse epitélio. Na lâmina própria, a gente tem fibras elásticas e a gente também tem músculo liso, tá? Ó, olha essa lâmina, que linda. O epitélio, ó, aqui o tecido epitelial, respiratório. E embaixo aqui a gente tem a lâmina própria, ó, que é esse rosinha claro. Shelby, como é que decidiu fazer bagunça agora? Aqui a gente tem a lâmina própria e aqui a gente tem a musculatura lisa, ó, que fica bem ao redor, tá? Tanto é que essa musculatura, ela tá associada ao pessoal que tem asma, né? Então, quem tem asma faz broncoconstrição, justamente por conta dessa musculatura lisa. Então, esse músculo contrai e fecha esse brônquio e a pessoa tem dificuldade respiratória, tá? Então, brônquio, beleza. Depois, a gente tem os bronquíolos terminais. Nos bronquíolos terminais, a gente vai ter já um epitélio cúbico simples, com células da clara ciliadas. As células da clara são ciliadas, tá? Nem toda lâmina dá pra ver esses cílios, mas o livro fala que as células da clara são ciliadas. Pra que servem essas células da clara? Elas secretam agentes ali nessa mucosa que vai impedir o colabamento do bronquíolo. Por quê? A gente tem um bronquíolo, que é só um ducto. O ar entra e o ar sai. Se não tiver nada para manter ele aberto, ele fecha. Então, tá? Por isso que a gente tem essas células da clara. Então, as células da clara, elas secretam substâncias que vai deixar essa luz do brônquio permeável, né? Para que o ar entre e passe sem nenhuma dificuldade, tá? Abaixo desse epitélio, a gente vai ter tecido conjuntivo e músculo liso, tá? Também igualzinho no outro bronquíolo. O que muda? Bronquíolo terminal tem células da clara, tá? No outro bronquíolo normal, não, mas terminal tem células da clara. Pronto, pessoal? Podemos voltar? Continuar? Todo mundo me ouvindo? Olha, eu não consigo enviar o link, mas dá pra eu te enviar o código, tá? Poderia enviar o link, eu vou enviar o código, tá? Pera aí. Aí você tem o Google Meet baixado? Daí você coloca só o código. Código. Esse aqui. Pera aí. Ó, vou mandar o código aí, tá? Onde é que eu vai pra aceitar o povo, gente? Aqui. Certo, vou voltar então, tá? Daí a gente vai aceitando o povo conforme for entrando. Então, a gente tinha parado nos bronquíolos terminais, tá? Então, a gente acabou de falar de bronquíolo, agora a gente tá no bronquíolo terminal. Lembrar que o bronquíolo terminal é um pouquinho menor que o bronquíolo normal que a gente tava falando, tá? Qual que é a diferença? Que no bronquíolo terminal, a gente tem uma mucosa com epitélio cúbico simples e a gente tem as células da clara, tá? Então, as células da clara, elas começam lá nos bronquíolos terminais e elas servem, né, para secretar, que a gente já falou também, para manter a luz do brônquio aberta, tá? Então, aqui as células da clara, ó, já preparando sua secreção. Reparem que são células grandes, são células gordas, né, com núcleo bem redondinho. Permitir o povo... Certo. Ó, aqui também a gente tem outro exemplo de bronquíolo terminal, quer dizer, então, ó, uma mucosa bem preguiada,
tecido cúbico, ó, percebam que as células são mais baixinhas, né? Aqui a gente nem dá pra ver a lâmina própria, bem pouquinho aqui, que é tipo um tecido mesmo conjuntivo. E aqui a gente tem a camada muscular ao redor, ó, toda redondinha, bem circular também. E a gente não tem cartilagem, tá? Tem que lembrar disso, pra gente conseguir diferenciar as estruturas. Permitir. Certo? No bronquíolo respiratório, a gente tem praticamente a mesma coisa que no bronquíolo terminal, que a gente acabou de ver, ó. Epitélio cúbico simples com células da clara. Epitélio cúbico simples com células da clara, tá? E a gente também tem um músculo liso, fibras elásticas finas, tá? O que acontece? O bronquíolo respiratório, ele vai iniciar a porção respiratória, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, que a porção respiratória começa aqui nesse bronquíolo respiratório. Então, o bronquíolo respiratório é a primeira estrutura da porção respiratória. Os ductos alveolares que vêm depois do bronquíolo respiratório são paredes que são formadas praticamente por alvéolos, tá? E aí vão desembocar lá nos alvéolos. O saco alveolar, eu sempre achei que era uma estrutura que envolvia o alvéolo. Eu falei, não, o alvéolo deve ser um alvéolo, né? E o saco alveolar fica ali em volta do alvéolo, mas não. Os sacos alveolares são estruturas que são circundadas por grupos de alvéolos. Então, eu tenho o alvéolo ao redor e fica tipo um saco no meio. Já vou mostrar isso pra vocês, tá? Eu confundia muito isso. Mas, tipo, permitir o povo aqui. Ó, então aqui a gente tem um bronquíolo respiratório, ó. O bronquíolo respiratório, ele vai desembocar aqui no saco alveolar, tá? Então, ele é bem aqui o finalzinho da porção dos bronquíolos, tá? Vai desembocar aqui no ducto alveolar, quer dizer. Então, reparem que a gente tem aqui, ó, células da clara e as células cúbicas, ó. Bem redondinhas e gordinhas, tá? Isso daqui, mais uma vez explicando, é para impedir o colabamento do bronquíolo, né? Para o bronquíolo não fechar, tá? Ó, o saco alveolar. Essa estrutura aqui. Então, eu tenho os alvéolos ao redor, ó, e o saco alveolar no meio. Então, o alvéolo forma, tipo, um saco alveolar no meio dele, tá? Não é um saco que reveste o alvéolo. Eu achava que era um saco que reveste o alvéolo. Permitir. Peraí. Aí. E os alvéolos. O alvéolo, ele é o verdadeiro local de troca gasosa. Então, ele é a unidade funcional, estrutural, né, do sistema respiratório. É onde acontece realmente a hematose. E a gente tem que lembrar que o alvéolo, ao redor dele, tá passando vaso. Por quê? Porque eu preciso que o vaso passe ali para pegar o oxigênio e para deixar o CO2, né? Que é o gás carbônico. Que é isso que a gente faz na troca gasosa. Então, a gente precisa sempre ter em mente que o alvéolo, ele tá com essa íntima relação com a vascularização que tá ao redor dele. Nem todas as lâminas vai mostrar essa vascularização ao redor, tá? Geralmente, a gente vai ver só as paredes do alvéolo. O alvéolo, ele vai ser constituído pelo pneumócito tipo 1, que é uma célula bem fininha, achatada, com um núcleozinho também bem achatadinho, bem fininha, e ela faz o quê? Ela vai fazer o revestimento dessa parede. Então, quando eu digo que a parede é constituída por uma camada epitelial fina, é por isso, tá? Porque o pneumócito tipo 1, ele é uma célula epitelial bem fininha, é achatado e vai fazer o revestimento dessa parede. A gente tem abaixo desse epitélio também um tecido conjuntivo ali, tá? Bem pequenininho, uma laminazinha. O pneumócito tipo 2, ou pneumocito tipo 2, né? Células alveolares tipo 2, ele vai fazer secreção de surfactante, é progenitora do pneumócito tipo 1 e são células arredondadas e maiores, tá? O surfactante, ele vai fazer a mesma função que as células da clara, praticamente, tá? Claro, tem algumas diferenças aí na estrutura das duas substâncias, mas basicamente também vai deixar o alvéolo aberto, serve para impedir o colabamento do alvéolo, tá? A gente tem tecido conjuntivo entre os alvéolos, e esse tecido conjuntivo a gente chama de septo alveolar. Tem umas lâminas aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui eu tenho o saco alveolar. O saco alveolar é só o espaço que fica os alvéolos ao redor, e aqui a gente tem os alvéolos, ó, esse emaranhado aqui de células. Então, aqui a gente vai ter o pneumócito tipo 1, pneumocito tipo 2, tá? E o tecido conjuntivo. É que essa imagem tá de longe, eu vou colocar uma mais pertinho para vocês, tá? Gostaria de ver as imagens. Eu mandei aí no chat
o link da aula, tá? Depois eu posso mandar a aula pra vocês também, sem problemas, viu? Então, ó, os alvéolos aqui, certo? Eu vou mostrar o septo pra vocês, né? O septo, ó, é só, tipo, às vezes que tem tecido conjuntivo e faz a divisão de um alvéolo e outro. Então, a gente fala septo, ó. Septos alveolares, certo? Bem fininhos. Cadê, gente, pra permitir? Aí. Ó, aqui a gente pegou e aproximou de um alvéolo, tá? Então, aqui a gente tá vendo um pedacinho do alvéolo. Então, nesse pedacinho de alvéolo, eu consigo ver as células alveolares do tipo 1, que são mais achatadinhas, ó, pneumócito tipo 1, e o pneumócito tipo 2, que são mais gordinhas, tá? A gente tem também lá no alvéolo os macrófagos alveolares, que também podem ser chamados de células da poeira, células de poeira, que faz justamente isso, faz a fagostose ali de substâncias que não deveriam estar ali, tá? Células de defesa. Deixa eu permitir, pessoal. A gente tem também essa barreira hematoaérea, que é muito importante que vocês saibam isso. Por quê? Porque a barreira hematoaérea, ela é a passagem que o ar tem que fazer, tanto para entrar quanto para sair. Então, o O2 tem que fazer essa passagem para entrar no sangue e o CO2 tem que fazer essa passagem para sair do sangue, tá? Então, a gente precisa saber dessa barreira também, porque o paciente que tem uma pneumonia, que é pneumonia é uma coisa que está acontecendo dentro do pulmão, né? Então, quando a gente tem inflamações do pulmão, a gente tem uma alteração nessa barreira hematoaérea. Essa barreira fica mais engrossada, digamos assim, e dificulta a entrada e a saída do ar, tá? Então, tipo, por que o ar não tá entrando no sangue? Porque ele tá sofrendo para entrar no sangue, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa lá no pulmão. E como que a gente vê isso? Através da saturação, daquele negócio que a gente coloca no dedinho, sabe? Chama oxímetro, a gente coloca no dedinho e lá vê a saturação. Então, tipo assim, mostra que o nível, a porcentagem de oxigênio no sangue tá baixo. Muitas vezes pode ter problema nessa barreira aí, tá? Já vou falar pra vocês qual que é a barreira, só deixa eu permitir o pessoal. Certo? Então, ó, a gente tem nessa barreira, pensem comigo, o ar acabou de chegar lá no alvéolo. O que o ar tem que passar para entrar dentro do vaso? Então, vamos falar as camadas que ele tem que passar. Deixa eu permitir o pessoal. Então, o que ele tem que passar? Ele tem que passar a barreira do surfactante, que vai ser secretado pelo pneumócito tipo 2. Ele tem que passar pelo pneumócito tipo 1, que é quem faz a conformação ali da parede, né, que dá estrutura para a parede. Ele tem que passar a lâmina basal desse pneumócito, né, que vai estar embaixo. Então, ó, aqui, ó. Então, ele tem que passar o surfactante, o pneumócito, a lâmina basal desse pneumócito, a lâmina basal do endotélio e o endotélio. Vocês lembram qual é o epitélio do endotélio? Vocês estudaram isso esses dias, né? Os vasos sanguíneos. Qual que é o epitélio do endotélio? Epitélio público simples. Epitélio plano simples, né? Então, a gente tem que passar pela lâmina basal do endotélio e pelo endotélio, que é o epitélio plano simples, tá? Aí, beleza. O O2, ele tem que fazer esse caminho para entrar no vaso e o CO2 tem que fazer o caminho inverso para sair do vaso, tá? Então, se eu tiver uma pneumonia ali que tá com um inchaço, água no pulmão, qualquer outra coisa ali, que a gente fala edema, né, de pulmão, eu vou aumentar esse caminho e aí vai dificultar para o O2 entrar e para o CO2 sair. A dificuldade do O2 entrar pode gerar uma hipoxemia, né? Diminuição da saturação. Então, você coloca o oxímetro no dedo do paciente, o paciente está lá com 90% de saturação, tá? Preocupante, a gente tem que dar um jeito de resolver. Ao passo que, se eu acumular muito CO2, que é tóxico para o meu corpo dentro do sangue, o meu sangue fica ácido. A gente pode tomar acidose respiratória, tá? Então, são temas assim para vocês estudarem nas férias, dar uma olhada, porque tem relação com a histologia, tá? Então, dos macrófagos a gente já falou. E a gente tem poros alveolares. Os poros alveolares são chamados de poros de Crohn, que
que é só um nome chique aí pra falar dos poros alveolares, que são tipo espaços ou que tem entre um alvéolo e outro, tá? Pra gente finalizar e ficar bem completa a nossa aula, a gente tem a pleura, né? A gente tem a pleura, que é uma capa serosa que envolve o pulmão, né? Temos a capa parietal e a visceral, né? Essas dois folhetos que a gente fala da pleura. E essa pleura, ela é envolvida por mesotélio, mais tecido conjuntivo com fibras colágenas e elásticas. O que eu tenho que saber? Lembra que era mesotélio? Mesotélio era um tipo de epitélio que revestia as camadas, revestia os órgãos, revestia os espaços, né? Lembra? Mesotélio também é epitélio plano simples, tá? Era um nome aí das exceções também dos epitélios. Então, aqui em cima, ó, tem um alvéolo, aqui embaixo eu tenho um alvéolo e aqui em cima a gente tem a pleura passando, ó, bem grudadinha no alvéolo, ó, o epitélio plano simples aqui, ó. Certo? Deixa eu entrar aqui. Gente, então a nossa aula foi até aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Estão me ouvindo? Deu para entender? Ah, que bom. Vocês gostaram, então. Nome grande que você falou que temos que saber, por favor. Vou até colocar aqui no chat para vocês, ó. Epitélio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. Esse daí vocês têm que saber, sim ou sim. Tem que saber o nome desse epitélio. Eu vou subir a aula pro YouTube agorinha, tá?